Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta da Vasco TV, nesse domingo, meu amigo, de ressaca, meu amigo, ressaca pela estreia do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama na Série B, que com certeza não agradou ninguém, galera. E a gente vai falar aqui um pouquinho, fazer uma análise rápida do que aconteceu ontem e o que vem pela frente, né? O Marcelo Cabo deu entrevista e o Vasco se posicionou, né, sobre quais são os próximos passos. O Vasco já joga terça-feira agora, né, 9h30 da noite no Elci Rezende contra o Boa Vista, primeiro jogo, né, da Copa do Brasil, jogo importantíssimo, galera, jogo importantíssimo, né? Como eu disse há um tempo atrás aqui, ia começar aquela maratona de jogos, né, aonde o Vasco vai encabeçar um jogo atrás do outro, não vai ter tempo para treinar, e agora se faz necessário muita calma nessa hora, muita análise, e a gente vai trocar essa ideia aqui rápida e falar, inclusive, sobre o posicionamento do Marcelo Cabo e do Vasco sobre possíveis contratações, né? O Vasco precisa de novas contratações para o elenco, o Vasco vai contratar novos jogadores, a gente vai falar aqui qual é o posicionamento oficial do Vasco sobre isso. Ó, tá chegando aqui pela primeira vez no Vasco, já se inscreve no canal, cara, é totalmente de graça, não paga nada, esse botãozinho vermelho e branco aqui, inscreva-se, tá? Você já ativa o sininho, que aí você recebe as notificações assim que o vídeo for ao ar, e a gente tem sempre 3 edições diárias, tá? Manhã, tarde e noite, com muita informação, muita opinião e muito entretenimento, né, para falar de Vasco da Gama. É um canal feito de vascaíno para vascaíno, a gente tem muito amor pelo que a gente faz, né, a gente se diverte com isso, sabe? E para coroar ainda tem toda semana, né, um sorteio de uma camisa oficial da capa modelo Supporter. Ontem teve também o sorteio, né, e mais um ganhador levou aí a camisa. Então é isso, galera, fica aí, a vinheta tá vindo e eu já volto pra gente começar a nossa resenha sobre o nosso Vasco. Galera, muito provavelmente você tá acordando agora, né, de repente um pouco melhor, né, ontem o jogo foi cedo, 11 horas, né, acabou por volta ali de 1h10, 1h15 e o vascaíno teve a infelicidade, né, de ter que passar o dia inteiro, iniciar o seu final de semana com aquele amargor, né, na boca, porque ontem foi difícil de engolir a forma como o Vasco entrou em campo, né, e tomou um baile, galera. Foi um baile que o Vasco tomou do Operário. Eu já tinha dito aqui anteriormente que o time do Operário era um bom time que vinha liderando o Campeonato Paranaense, né? Um time que não era um time bobo. E ontem eles brincaram em São Januário. Galera, 2-0 ficou barato. Essa aqui é a verdade. Eles ainda meteram 2 bolas na trave. Tiveram várias chances de fazer gol. E parece até que tiraram o pé. Essa que foi a verdade, né? Analisando o jogo aqui, galera. Hoje tem uma palavra que está na moda e que realmente dita, né, o bom futebol, o futebol moderno, né? Intensidade, né? Antigamente a gente chamava intensidade de vontade, de raça, né, de correria. Incrível o que o Vasco entrou em campo ontem, andando em campo, né? E eu queria trazer a atenção aqui, galera, o Marcelo Cabo até falou sobre isso, né, quando indagado na entrevista coletiva que ele deu após o jogo, né? E ele disse que realmente os primeiros 20 minutos foram muito ruins, né? Que os primeiros 20 minutos, né, decidiram praticamente o que aconteceu em todo o jogo. Eu queria lembrar aqui, galera, que não é a primeira vez que acontece isso com o time do Vasco. A gente, né, nós vascaínos, nessa temporada, a gente se acostumou a ver aquela primeira parada técnica do Carioca, né, o Marcelo Cabo entrar, né, para mudar o jogo. Quer dizer, é uma coisa que vem sendo corriqueiro o Vasco entrar em campo, né, com uma rotação diferente do adversário, né? E o Marcelo Cabo e a sua comissão técnica, né, agora tem que sentar e identificar o que realmente
é fator predominante ali para acontecer esse tipo de situação. Porque o time não funcionar é uma coisa. Agora, o time entrar cabisbaixo, sonolento, é outra, meu amigo. É outra. A gente sabe que o Castan, por exemplo, que é um líder, né? Faltam lideranças nesse elenco, um elenco muito novo, né? Hoje a gente vê, por exemplo, o Ricardo Graça sendo um dos líderes. É um garoto novo, né? Então, assim, o Castan ontem não estava em campo, não sei se estava no vestiário, para dar aquele choque na molecada. Tem muito garoto, essa que é a verdade. E a gente vê ali os bastidores do início, do antes do jogo, né? Do pré-jogo, né? E é sempre muita descontração, como deve ser, né? A gente já viu a seleção brasileira batucando antes de final de Copa do Mundo, mas tem que ter alguém ali para cobrar, né? O sangue nos olhos, meu irmão, quando entrar em campo. Eu sempre falo o seguinte, a torcida do Vasco, meu irmão, é o 12º jogador do Vasco e é o jogador mais sangue nos olhos que tem. O Vasco está na merda, essa que é a verdade, e a gente está sempre chegando junto ali. Então a gente quer o mínimo, o básico, inclusive para jogar a Série B. Série B é intensidade. Em outras palavras, meu amigo, tem que entrar com a faca nos dentes e sangue nos olhos. Não pode entrar de salto alto achando que já ganhou. E ontem aconteceu isso. Falar um pouquinho do meio-campo do Vasco. Eu tenho comigo que o meio-campo do Vasco é com certeza o principal problema do Vasco hoje. Mas não é o único, galera. Ontem a gente viu o Operário, né? Um time organizado, né? Se movendo em bloco, galera. Uma vez que o Operário foi à frente fazer marcação alta, há um espaço lá atrás para a gente poder fazer alguma jogada, algum lançamento, e o Vasco não tinha essa qualidade. O Vasco ontem foi ligação direta da defesa para o ataque, o meio-campo foi nulo. Que falar do Andrei e Matias Galazzi, né? O Vasco que joga hoje no 4-2-3-1 e o Matias Galazzi e o Andrei são nulos, fáceis de anular, basta colocar, né, algumas peças ali pressionando, e pressionados eles realmente não conseguiram fazer nada. Nossos pontas nulos também, e falar aí do nosso meio campo que realmente falta um armador, galera, mas não é esse o único problema. Desde o início do ano eu venho falando que o Vasco precisa pensar coletivo, né? Futebol do Vasco esse ano é futebol coletivo, é futebol de movimentação, de ocupação de espaço, é o futebol que hoje faz na Europa. Quem viu aí a final da Champions League viu o que aconteceu, cara. É preenchimento de espaço, é correria o tempo todo. Você vê, o jogador toca, já corre para preencher um espaço. Tudo isso é treinado. E no Vasco a gente não está vendo isso, apesar de ter visto isso no início do ano, quando o Marcelo Cabo começou a ajeitar a equipe. E aí uma coincidência, parece um filme que a gente viu no ano passado. Ano passado, quando o Ramon teve o seu bom momento, ele também conseguia fazer os jogadores se movimentarem o tempo todo. Agora, por que não continua se movimentando? Por que o Vasco jogou ontem com uma movimentação de time de totó, meu amigo? Era isso que parecia. Parecia um time de totó. Então tem muito trabalho para o Marcelo Cabo fazer. São inúmeras as opções no banco de reservas para mexer nesse meio campo. Mas mais que isso, galera, mais do que mexer, eu acho que é mexer aqui e na tática. Os caras têm que entender que cada um tem um papel dentro de campo. E se não houver movimentação, meu amigo, Série B é intensidade, Série A também, cara. Futebol hoje é intensidade. E faltou intensidade ao Vasco. E o Vasco tem pouco tempo para aprontar o time para terça-feira. O Vasco joga 9h30 no Elci Rezende. Primeiro jogo, mando de campo do Boa Vista, né? Copa do Brasil, e o Vasco precisa ir muito bem nessa Copa do Brasil, né? A torcida merece, pô. Vamos entrar em campo com sangue nos olhos. Se tiver que mexer em alguma coisa, não vai ser muita coisa, né? Provavelmente, de repente, aí a volta do Léo Jabá, né? O Sarrafiori entrou ontem, deu uma certa movimentação, achou uma boa bola para o Gabriel Peck, mas vai precisar de mais tempo para poder se entrosar com os companheiros, e a gente quer cobrar o mínimo que é sangue nos olhos. Sobre cobrança, galera, queria dar o último recado aqui, tá? É importante hoje, né? A gente fala em maturidade da torcida do Vasco, é até sacanagem falar isso, cobrar
uma maturidade, um entendimento da torcida do Vasco, mas infelizmente o Vasco hoje necessita disso. Não vai vir ninguém com 200 milhões para montar o time que o Vasco merece. Hoje no Brasil, eu não vejo nenhum time, a não ser o Flamengo, tá? Com um time com a cara de um grande time de Vasco da Gama, né? Time que gasta aí 100, 200, 300 milhões para contratar, que foi o que o Flamengo fez ao longo desses anos, né? De repente um Palmeiras e Atlético Mineiro, mas mesmo assim, aquele Vasco da década de 90, cara, tá acima de todos esses. Tá acima de todos esses. A gente não vai ter um time como aquele no momento atual, galera. Então, vamos apoiar, né? Vamos cobrar sim, mas sempre colocando o Vasco em primeiro lugar, por favor, né? Agora é o momento que muita gente que quer o mal do Vasco, porque pensa em política, em diretoria, que quer pensar lá na frente, muita gente vai tacar pedra. Não entra nessa, não entra nessa. Vamos estar do lado do Vasco, foi só a primeira rodada. Foi só a primeira rodada e o Vasco precisa do nosso apoio. Já virei a chave e agora o foco é terça-feira, 9h30, contra o Boa Vista. É isso, galera. Chegou até aqui, não deu like ainda? Senta o dedo do like. E vamos junto com o Vasco, cara. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar que o Vasco vai jogar um bom futebol contra o Boa Vista. Depois vai ter um jogo difícil também contra a Macaca, Ponte Preta, lá em Campinas. Mas, meu irmão, falei, a partir de agora é um jogo atrás do outro e não tem tempo para ficar choramingando no campo. Vamos para cima, sangue nos olhos e facas nos dentes. É o que a gente vai cobrar do elenco. É isso. Saudações vascaínas, eu me despeço por aqui. Aqui é Vasco.